Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página e pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje, ela faz parte da série onde nós estamos falando sobre os mestres da grande fraternidade branca. E na aula de hoje nós vamos aprender como podemos entrar em sintonia com a energia dos mestres ascensionados e hoje com a energia do mestre Saint Germain. Saint Germain ele é dirigente do 7º raio, o raio violeta, e o dia da semana que nós podemos estar mais receptivos à energia de Saint Germain é aos sábados. Isso não significa que nós não possamos invocar e sintonizar com a energia de Saint Germain nos outros dias da semana também, né? Nós podemos sempre que precisamos de uma determinada virtude, do fortalecimento de uma determinada virtude, nós podemos invocar o mestre respectivo a essa virtude em qualquer momento, né? Então, isso é só para que a gente possa entender que cada mestre tem o seu dia, né, específico, mas isso não significa que ele não possa ser solicitado em outros dias da semana. Bom, o mestre Saint Germain, ele trouxe para a humanidade um dos ensinamentos mais eficazes para que nós possamos alcançar a libertação dos nossos fardos kármicos e com isso que a gente possa alcançar a nossa mestria e a nossa ascensão de uma forma mais rápida. Então, a ferramenta que Saint Germain trouxe para a humanidade que tem esse poder transmutador é a chama violeta. Muita gente já ouviu falar de chama violeta, muita gente conhece a chama violeta, muita gente pratica a chama violeta. Então, para quem não conhece, a chama violeta, ela é uma energia de alta frequência. A cor violeta é a cor que tem a frequência mais elevada dentro do espectro das cores e é por isso que ela tem a capacidade de transmutar uma coisa negativa no seu aspecto positivo. Então essa é a grande magia da chama violeta, se podemos dizer assim. A chama violeta, ela transmuta algo que não está qualificado com a perfeição, ela transmuta aquilo na sua perfeição. Então, muitas pessoas até carinhosamente chamam a chama violeta de borracha cósmica. É como se ela tivesse essa função, né, de apagar os erros e todas as ações imperfeitas que nós criamos, né, inadvertidamente ao longo das encarnações. Ela tem a capacidade de apagar. Então, carinhosamente, muitas pessoas se dirigem à chama violeta como borracha cósmica. Mas voltando às propriedades da chama violeta. A chama violeta, ela tem essa capacidade de transmutar tudo aquilo que foi criado negativamente no seu aspecto positivo. Por que isso ocorre? Isso ocorre pelo seguinte: quando nós fazemos uma criação errada, né, uma criação negativa, nós estamos usando a energia primordial, porque a energia é uma só. Nós é que qualificamos para o bem ou para o mal. Então, quando nós qualificamos essa energia para um aspecto negativo, a chama violeta vem desfazer essa negatividade para que a energia, que é una, possa se apresentar, possa retornar à sua forma original. E qual é a forma original da energia? É a perfeição. Então é esse o mecanismo que ocorre quando a gente aplica a chama violeta na nossa vida, na vida da nossa família, nas nossas situações do dia a dia. É dessa maneira que nós conseguimos fazer essa transmutação. Saint Germain também enfatiza que as pessoas que estão
alinhadas com o propósito de alcançar a sua mestria e a sua ascensão, deveriam fazer uso da chama violeta diariamente. A chama violeta deveria ser um hábito constante na vida das pessoas que estão dedicadas ao caminho espiritual. Porque a chama violeta, ela vai transmutando todas aquelas criações imperfeitas que a gente criou, que pode ser criado nessa vida mesmo ou em vidas anteriores, que a gente não esteja lembrando. Então, a chama violeta, ela tem esse poder de percorrer o tempo e o espaço e ir até a causa daquela criação imperfeita que nós, em algum momento da nossa existência, tenhamos criado. Então, mesmo que a gente não lembre exatamente o que foi que nós fizemos ou qual foi o impacto negativo de determinada atitude, mesmo que a gente não lembre, se nós nos colocarmos numa atitude de devoção, de reverência e aplicarmos a chama violeta, a própria chama violeta, que é também composta de sabedoria, poder e amor, ela se dirige até aquela situação imperfeita e a transmuta. Então, quando a gente faz uso da chama violeta no nosso dia a dia, a gente consegue evitar que muitas situações kármicas até, que estariam no trajeto para chegar até a nossa vida, seja dissolvido e transmutado antes de chegar na nossa vida e antes que nós tenhamos que passar pela experiência dolorosa daquela situação. Então, a chama violeta, ela transmuta, ela liberta, ela purifica e ela também nos poupa de termos que passar por uma situação mais dolorosa, criada por nós mesmos, porque ela dissolve isso antes de chegar até nós. Então, todas as pessoas que estão já assim conscientes da sua trajetória espiritual, estão conscientes de que para alcançar a maestria e a ascensão, nós precisamos ter os nossos 4 corpos inferiores devidamente purificados e limpos, vão fazer uso da chama violeta de forma corriqueira, vão fazer uso da chama violeta todos os dias, porque a chama violeta tem esse poder transmutador. Uma outra coisa que Saint Germain também fala é que a chama violeta, nós precisamos usar a chama violeta assim, todos os dias, mas de preferência, né, se nós pudermos dedicar 3 momentos do dia para poder acionar a chama violeta. 3, nós já conversamos, né, sobre o número 3. O número 3 é o que aciona a energia do Pai, Filho e Espírito Santo dentro de nós. O número 3 é aquele que consegue fazer com que determinada atitude possa ser fixada no nosso subconsciente. Então, tem todos esses fatores também que ajudam. A chama violeta nós podemos aplicar preferencialmente sobre nós mesmos para purificar os nossos erros. Então, é interessante que se nós quisermos ajudar alguém que esteja passando por essa situação difícil, que esteja passando por uma situação que você queira transmutar, o ideal seria você ensinar para a pessoa o uso da chama violeta para que ela mesma, por sua livre e espontânea vontade e pelo uso do seu próprio livre-arbítrio, possa fazer uso da chama violeta. A chama violeta, assim como as outras ferramentas dos mestres ascensionados, sempre devem ser utilizadas respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Então, por mais que a gente veja uma situação em que a gente queira modificar aquilo, nós precisamos, em primeiro lugar, respeitar o livre-arbítrio. Então, se você quer ajudar mesmo, você vai lá com a pessoa e fala para ela, ensina para ela como ela deve usar
a chama violeta, explica o que é a chama violeta, o que a chama violeta promove, o que ela faz, o que ela ajuda e deixa a pessoa decidir por ela mesma. Isso é um ato de caridade, é um ato de misericórdia. Você não pode interferir na vida de ninguém. Então, uma das melhores maneiras de você poder fazer com que as pessoas se beneficiem da chama violeta é, em primeiro lugar, mostrar para as pessoas, explicar o que é e deixar a pessoa, por livre e espontânea vontade, fazer uso dela se assim ela o desejar. Essa é a forma mais correta, é a forma mais sensata e dentro das leis universais de respeito ao livre-arbítrio do próximo. Então, Saint Germain explicou o uso da chama violeta e para todas as pessoas, né? Então, todas as pessoas que queiram utilizar a chama violeta estarão aptas a usar e receberão as bênçãos e os benefícios que ela traz. Um outro fator que Saint Germain também enfatiza nos seus livros, nos seus ensinamentos, com relação à chama violeta, é que quando nós vamos acionar a chama violeta, ele sugere que a gente faça uma oração de perdão antes de fazer a invocação da chama violeta. Por quê? Porque a chama violeta, ela vai queimar, ela vai apagar, ela vai transmutar, retirar toda aquela criação errada que a gente possa ter feito. Para que isso ocorra, nós precisamos estar numa atitude de consciência de não errar mais. Então, para que isso possa ser até potencializado pelo poder da chama violeta, a nossa atitude de perdão precisa vir primeiro. Então, ele sugere que nós possamos fazer uma breve oração com relação ao perdão, para que depois, né, que nós tivermos já com essa energia do perdão em nós possamos acionar a atividade da chama violeta. Um outro ensinamento também que Saint Germain nos trouxe, que é a respeito das afirmações do eu sou. As afirmações do eu sou são portas abertas para que nós possamos chegar e atravessar, né, a nossa jornada rumo à nossa maestria e ascensão e a nossa unificação consciente com a nossa divina presença eu sou. Essa também é mais uma um grande presente que Saint Germain nos deixou, exatamente o uso das afirmações da divina presença eu sou. Inclusive eu quero convidar vocês a participarem, né, da minha página no Facebook, onde eu coloco vários dias da semana. Nós estamos fazendo uma série chamada Orando com Saint Germain. Nessas séries a gente coloca, né, a gente publica várias frases da divina presença eu sou, que estão contidas no livro de ouro de Saint Germain, para que vocês possam ter esse contato com essas frases. Vocês podem imprimir, vocês podem compartilhar, falar, ler, da forma que vocês quiserem, para que essas frases cheguem ao maior número de pessoas possível, porque nem todo mundo tem o livro, nem todo mundo tem condição de ter o livro. Então, para que esse conhecimento possa chegar cada vez mais em mais pessoas, nós estamos publicando na nossa página esses pequenos slides chamados Orando com Saint Germain. E também eu fiz um vídeo, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui, onde eu explico como que funciona as afirmações da divina presença eu sou, as afirmações do eu sou. Eu fiz um vídeo bastante didático explicando como é que essas afirmações funcionam, como que elas colocam em ação a nossa divina presença eu sou. Vale a pena dar uma conferida para quem ainda não assistiu. Tá um vídeo bastante didático, vocês vão gostar bastante.
Então, voltando à questão da lei do perdão. Saint Germain fala que quando a gente vai trabalhar com a chama violeta, a gente precisa primeiro acionar a lei do perdão. Então depois eu vou falar a frase da lei do perdão, vocês podem repetir várias vezes e acionar a chama violeta. Inclusive eu quero comentar com vocês um parágrafo que o próprio Saint Germain disse com relação à aplicação da chama violeta. Ele fala o seguinte, abre aspas, se apelardes à vossa presença divina eu sou e ao mestre ascensionado Saint Germain para flamejar o fogo violeta através de vós, logo começarão a ser afastadas as criações inferiores aderidas aos vossos corpos físico, etérico, emocional e mental. Ireis constatar uma acentuada serenidade dos seus sentimentos, bem como notável lucidez da mente e melhora do corpo físico. Fecha aspas. Então, gente, aqui já está mais do que claro o quão importante é o uso da chama violeta. Então, eu quero dizer para vocês que se nós quisermos entrar em sintonia com o Mestre Saint Germain, aplicando a chama violeta, aplicando as afirmações da Divina Presença Eu Sou e aplicando a lei do perdão. Essas três ferramentas, né, esses três presentes nos colocam diretamente em sintonia com a energia do Mestre Saint Germain. E o Mestre Saint Germain, o grande ensinamento, né, com tudo isso que ele deixou para nós, era para que nós possamos acelerar o nosso processo evolutivo, que a gente possa poder alcançar a maestria e a ascensão em um menor espaço de tempo, exatamente pelo uso da chama violeta, porque a chama violeta ela vai queimando um monte de karmas que a gente ainda tem nos arquivos, nos nossos arquivos akáshicos. A chama violeta ela vai transmutando tudo aquilo. Então, o que significa isso? Se a pessoa teria que ter umas 4, 5, 6 encarnações pela frente para poder equilibrar tudo aquilo que ela fez de errado, se essa pessoa for uma pessoa dedicada ao uso da chama violeta, da lei do perdão e das afirmações da Divina Presença Eu Sou, vai ser transmutado, assim, muitas coisas que ela deveria vir para equilibrar em encarnações futuras, né? Então, dependendo da dedicação da pessoa, da sua predisposição em aplicar a chama violeta, a lei do perdão e as afirmações, pode ser que ela consiga transmutar praticamente tudo que ela tem para ser equilibrado, e isso acelera muito o processo evolutivo e a libertação dos fardos kármicos e equivocados que a própria pessoa tenha criado. Então, esse presente de Saint Germain, né, abençoado com as energias dos outros mestres, que nós também precisamos fazer com que aquelas virtudes floresçam, é realmente um presente assim sem precedentes, né, para quem está dedicando a sua vida para alcançar a mestria e a ascensão. Então, a frase de Saint Germain com relação ao perdão que ele sugere que a gente faça é a seguinte: ele diz assim, dizei muitas vezes ao dia. Então, como a gente sabe, ou a gente repete 3 vezes, ou a gente pode repetir 108 vezes, ou repetir assim infinitamente, né? A gente só tem a ganhar, nós só temos a ganhar aplicando esses ensinamentos. Então, a frase é a seguinte: eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo erro que cometi. Eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todos os erros da humanidade. Então, essas são as duas frases. Você pode usar chama transformadora ou então chama transmutadora, você pode escolher a palavra, o efeito é similar. E também eu queria dizer para vocês que eu fiz uma série de aulas
sobre a importância do perdão. Eu vou deixar o link também desses vídeos na descrição, vocês podem dar uma verificada e ali eu falo da importância do perdão. Então, associado com todas essas energias que nós estamos vendo hoje, vocês vão ter bastante material para poder avançar bastante. E também eu quero deixar para vocês uma oração para que nós possamos obter o manto de luz de Saint Germain. Então essa oração, eu vou ler ela agora e eu vou deixar ela publicada também na minha página do Facebook para que vocês possam copiar ou compartilhar com as pessoas que vocês queiram para levar essa irradiação também para as pessoas. Então a oração é a seguinte, abre aspas. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó bem-amado Saint Germain, cercai-me com a vossa luz, que essa luz seja tão forte que me torne invisível a toda a força maléfica que tente me atacar. Que essa luz aumente e se consolide, formando um manto que me proteja e me envolva para sempre, aqui e agora. Amém. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu vos agradeço, ó bem-amado Saint Germain, pelo atendimento deste apelo. Fecha aspas. Então, gente, eu deixo esse presente para vocês. Essa oração está contida no livro Invocação à Luz, também ensinamentos dos mestres da Fraternidade Branca, e espero que vocês possam ser muito abençoados com essa energia maravilhosa do Mestre Saint Germain, que transmuta tudo aquilo que a gente tem de criações mal qualificadas, que tudo isso é transmutado em luz. Então, eu agradeço imensamente vocês pela sintonia, agradeço os comentários, os coraçõezinhos, fico muito feliz que vocês estão aproveitando e que essas aulas estão sendo úteis para vocês, isso é muito bacana, eu fico muito feliz e desejo que essas bênçãos de todos esses mestres possam abençoar a vida de vocês, dos seus familiares e de todos os seus entes queridos. Gratidão imensa pela sintonia e até a nossa próxima aula.